Olá, eu sou Cami Soares. Olá, eu sou Giovana Amaral e esse é o 24º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Ai, Gi, eu sinto tanta falta de você aqui, você tinha que voltar pra cá. 10 meses, 10 mulheres e um encontro. E é isso, gente. Hoje nós vamos conversar sobre o poder das amizades, desses vínculos, que tem falado tanto sobre isso, né, Gi? E eu e a Gi vivemos experiências que a gente decidiu compartilhar e pensar um pouco junto sobre isso, né? Sim, experiências que têm a ver com saudade, têm a ver com encontro e que nada melhor do que abordar isso falando de psicodrama. Afinal de contas, se vocês lembram, nós duas somos de fora, né, da cidade onde a gente mora. Sim, a gente mora em Campo Grande, eu sou pernambucana e a Gi é paulistana, né? São Paulo, paulista. Paulista. Paulistana, tá coisa, eu sempre confundo isso. E aí, Gi, como é que foi essa história desse encontro com as amigas? Acho que foi a primeira vez que eu te vi voltando de uma viagem e mais saudosa, assim, né? Mais assim, dizendo que foi tão bom o encontro e tão significativo nesse sentido, né? Na nutrição afetiva. Sim, é que aqui, né, em Campo Grande, eu não tenho muitos vínculos, então por mais que eu vá todo mês pra lá, né, sou do interior de São Paulo, e aí a gente se encontrava, assim, toda sexta-feira, sexta, sábado era assim, fichinha, né, sempre fazendo alguma coisa, então lá a gente tinha um lugar pra conversar, ver pôr o papo em dia, ver como foi a semana, enfim, era uma troca mesmo. E desde que eu me mudei, a gente foi se perdendo, né, isso, e eu vou pra lá muito corrida. Então é sempre porque eu tenho que ver a família aqui do meu parceiro, aí a gente se divide com os amigos, então assim, sempre é muita correria, eu não consigo ter esse tempo hábil pra ver todo mundo. Eu queria ter um tempo, sabe? Eu queria estender, assim. E aí, nesses últimos dias, eu tive vários encontros. Então, teve o meu casamento, aí depois teve o casamento de outra amiga, e depois de outra amiga. Então, a gente teve mais tempo para se conectar e para lembrar que, olha aqui como que a gente é, sabe? Quando dá junto, né? E como que é gostoso, e como que é saudável, como você pode ser você, e que gostoso poder ser você, e rir alto, e falar abobrinha. Então, assim, eu vim muito nutrida no sentido de saber que tem um lugar, que eu me sinto pertencente, que gostoso. Você tá até emocionada, né, amiga? Quando eu te ouço, eu me lembro muito de mim mesma, logo que eu cheguei aqui para o Mato Grosso do Sul, e também quando os primeiros tempos de São Paulo, sabe? Eh, Durante muito tempo, quando eu ia, eu tinha dificuldade de voltar. Porque às vezes que eu voltava com essa sensação mais da falta do que da nutrição, né? Mas eu já estou fora de Recife mais tempo do que eu estou dentro, né? Do que eu fiquei dentro de Recife, do que eu vivi lá. E ao longo dos anos eu fui construindo essa condição de quando estar e quando voltar, né, ficar mais com a parte nutritiva, vamos dizer assim. Embora eu tenha sempre uma crisezinha quando eu volto também. Semana passada foi uma semana mais difícil para mim, eu até brinquei assim, que eu digo, eu cheguei, o tsunami passou em cima de mim, porque eu estava dentro daquela lógica muito afetiva, né? E quando eu voltei, a realidade estava aqui, né, pronta ali para tomar conta da minha vida e de mim. Não que aqui não seja a minha realidade, mas quando a gente tá fora e a gente vai para espaços assim, é como se isso aí também ficasse meio descolado na nossa realidade, né? E eu, assim, não tem a ver com isso, tem a ver com essa condição de ter aprendido a manter esses vínculos significativos de amizade nutritivos, mesmo com a distância, depois de tanto tempo, né? Eu morei em São Paulo 6 anos antes de vir para cá, mas já faz 19 anos que eu moro aqui, né? Então, já são quase 20 anos que eu estou longe dessas amigas que eu vou encontrar. Essas somos 10 mulheres que dançávamos juntas na época em que eu morava em São Paulo.
E tem mulheres de Recife, como eu, tem mulheres que estão morando em Minas atualmente, tem pessoas que estão morando em Botucatu e outros lugares. E a gente decidiu como grupo que a gente ia guardar um dinheiro todo mês. E eu fui tesoureira disso. Então, 30 reais, né? A gente decidiu ali guardar por mês. Como somos 10, a gente foi juntando esse dinheiro. E com isso a gente conseguiu alugar uma casa e fazer uma compra, enfim, para esse final de semana. E decidimos passar 3 dias juntas, quase uma imersão, assim, dentro dessa amizade, numa casa, numa praia, em São Paulo. Ai, eu já vou aderir, as minhas amigas só vamos fazer isso. E foi muito incrível, assim, interessante, nutritivo, sabe, assim, e eu voltei muito tocada, assim, de como que essas relações, elas também são geradoras de ocitocina, dopamina, serotonina, né, todos esses hormônios aí do bem-estar, da sensação de felicidade, e o quanto a gente precisa, eventualmente, né, ter situações que nos nutrem desse jeito, né, E sabe que essa última lida me tocou, porque parece que me veio mesmo um entendimento de que eu posso nutrir essas amizades. E a cobrança das minhas amigas é que Giovana não fala WhatsApp, Giovana não responde, Giovana é seca. Tipo assim, desse afastamento que da mesma forma que a internet ou o celular, né, ele pode aproximar, mas a gente trabalha com isso. Então, como eu uso muito para trabalho, acabou que deixei para trabalho. E aí eu esqueço que eu posso nutrir. E aí você falando, né, dessa amizade que ao longo desses anos vocês ainda tiveram contato, sustentaram um vínculo à distância, foi porque teve essa disponibilidade. Então eu voltei com essa ideia de que não, eu preciso estar mais presente. Eu quero estar mais presente, porque essas pessoas me nutrem e elas colaboram para o meu bem-estar. Eu quero saber como elas estão e eu vou compartilhar minha vida com elas também. Então, me veio muito isso, sabe? Essa clareza de que não, eu quero isso para mim. É gostoso estar junto, mas eu posso levar isso também, né? A gente consegue sustentar esse vínculo. É um desafio para mim, isso. Mas eu tô mais ativa. Agora eu tô até atenta, assim, a isso. E não como um peso, mas como uma forma de saber que eu não tô sozinha. Sabe? De saber que eu posso contar com pessoas, quando isso ficar guardando tudo pra mim, né? Você me lembrou também, logo que eu cheguei em São Paulo, não, eu tenho ainda, né, duas amigas que são daí para a faculdade, né, a Amanda e a Andrea, beijo, meus amores, são minhas amigas até hoje, mais tempo até, né, de 30 e tantos anos, e, e quando eu cheguei em São Paulo foi meio difícil, porque eu ainda não tinha essa rede em São Paulo, né, quando eu vim para Campo Grande, eu já tinha essa rede de Recife, já tinha a rede de São Paulo, né, e quando eu fui para São Paulo, não, e eu lembro que era na época, no começo, assim, que Orkut, que tinha outras redes sociais, e a gente usava muito Skype para ligação de vídeo, porque não tinha WhatsApp, não tinha, era outra lógica, né? E eu lembro, assim, na minha cabeça, no meu coração, já falei para elas, assim, todos os sábados e domingos, assim, todo o final de semana, nos primeiros meses que eu tive em São Paulo, eu fui morar num pensionato, louco, eu fui morar em São Paulo. E eu lembro do meu quartinho do pensionato, eu lembro exatamente como é que estava a organização do quartinho. Tinha uma escrivaninha assim, parecida com essa que tem aqui, gente, atrás das câmeras. Tinha um tapete parecido com esse também, uma cama e um guarda-roupa. Acho que era isso que tinha no quarto. E eu sentava lá na minha escrivaninha, abria meu computador e a gente tinha, sei lá, umas 2 horas ali de conversa, eu e essas duas amigas. E elas me salvaram nesses primeiros momentos em São Paulo até eu fazer essa outra rede, porque eu sentia muita falta, muita necessidade de ter esse afeto. E eu não tinha ainda, né? Depois é que eu fui construindo. E é engraçado que eu tenho muitos clientes que trazem isso, sabe? Às vezes, quando tem amigos ou pessoas que se distanciam, que vão morar em outro lugar, e para a pessoa é como se aquilo ali acabasse, né? Como se perdesse. E às vezes eu compartilho um pouco a minha história com isso, porque eu realmente tenho vínculos muito fortes e muito significativos de pessoas que moram fora daqui, ou que eu que moro fora de onde elas moram, né? E, claro, ao longo desses anos houve alguma variação, né?
na frequência, né, na intensidade, às vezes mais com um, mais com o outro. Mas o mais importante é que a gente não perdeu o desejo de estar junto e de se manter conectado, né? Bonito isso. E trazendo para o psicodrama, essa é a ideia, né, da relação, do quanto que as relações, quando significativas, quando saudáveis, elas tendem a nos nutrir e a fazer com que a gente se sinta pertencente, se sinta apropriado de mais um papel saudável, Sim. dizer assim. E aí eu não vou poder deixar de falar, porque a gente acabou de chegar da Bienal do Pantanal, gente. E acabamos de chegar de uma fala, né, da Billy Lacombe, que é uma jornalista, feminista, escritora, né, enfim, vamos falar o burículo todo dela aqui, e que ela falava sobre isso, né, Giovana, sobre o quanto que para os crimes de feminicídio, para essas questões, né, discursos de ódio, para as dificuldades até nas relações de gênero, tudo isso, uma das saídas é a gente se dar conta de que nós somos seres que precisamos viver relações significativas, né? Ela falou, né, lá na fala dela, que nós somos seres relacionais. Fazia o Brito assim, quando eu não está. Mas só demorei para o lado para você ir para Rasul, né? Nossa colega estava lá e depois, mas deu aquele orgulho, né? Porque é isso, Moreno fala sobre isso, que nós somos seres relacionais e que a nossa saúde, né, está relacionada com a gente conseguir ter relações saudáveis em torno da gente. E ali eu estava falando isso de uma forma mais ampla, né? Eu estava falando de uma questão de saúde social, né, de saúde pública. Como é que a gente faz, né, para lidar com as questões de feminicídio e com esses discursos de ódio que hoje em dia, enfim, isso está aí. A gente pode falar da outra palestra, desde já, né? E ela está falando que um dos caminhos é a gente entender que muitas coisas acontecem em sociedade e que a gente precisa cultivar relações significativas. E a partir dessas relações que a gente vai conhecendo, né? E uma das coisas que eu achei interessante que ela trouxe, de ter uma pergunta de como identificar ou como lidar com as violências psicológicas, e é um tema muito atual, porque ela até trouxe da sutileza em que a violência é conduzida, né? Porque é difícil de você identificar muitas vezes, né? E a gente vê isso no consultório. E ela fala de que é a partir dessa nutrição da amizade, quando você leva para sua amiga, quando você debate, joga na mesa, que você consegue perceber, e sempre é uma mulher que te apoia, né? E fala, não, é isso, você não tá louca, né? E meu Sara Albonha me que ajuda a reconhecer, né, de isso, ok, acho que é muito importante quando você traz essa fala dela, que assim, muitas vezes a gente, numa situação assim, de uma violência mais sutil, a gente fala assim, será que eu tô, será que eu tô certa? Será que é isso mesmo? Acho que eu tô louca, acho que eu tô exagerando. Acho que eu tô exagerando é clássica da mulher, né? Porque historicamente a gente vem com, né, com a gente a ideia de que a mulher é histérica, de que a mulher é exagerada, carambática, pitizenta, enfim, a gente pode colocar mil adjetivos, né? E a gente carrega isso dentro da gente. Então, é esse lugar de pensar assim, será que eu sou exagerada? E aí é justamente na relação com o outro, né? É um amigo, uma amiga, e às vezes quando você faz parte de um grupo terapêutico, quando você faz parte de um grupo de mentoria, um grupo de apoio, que aqueles pares vão ter condição de te dizer, olha, você não está exagerando, isso é uma violência. E é isso que a amizade simboliza para mim, esse encontro simboliza, de mostrar pontos em que, Giovana, e aí, vamos desacelerar aí, e aí, o que está acontecendo, como você está? E fala mais de você, quero saber da sua vida, sabe? Então, assim, esse encontro de nutrição mesmo, de saber que tem pessoas por mim e para mim, que pode ter uma troca. E aí eu resgatei em mim essa importância, sabe? Que é algo que eu incentivo tanto as minhas pacientes, eu sempre falo disso e eu quero que elas tenham uma rede, mas e aí, como que eu estou fortalecendo a minha rede? Então, acho que esse tema vem muito forte porque foi um convite para olhar para minha rede, para olhar para o meu comportamento e ver como que eu estou fortalecendo e fazendo jus do tanto que eu sei da importância disso. Então, é esse olhar para mim, para poder me fortalecer, e lembrar que não estou sozinha. Então,
E você também, eu acompanhando, até falei pra você que eu adorei, assim, o encontro de você com as suas amigas, porque eu falei: "Olha, é isso". E aí, sabe quando dá aquela coisa assim: "Nossa, eu preciso disso"? Tem uma das amigas que ela tirou umas fotos e ela só colocou no nosso grupo do WhatsApp no final do encontro, né? E são umas fotos muito curiosas. E numa delas eu tô, que assim, a gente tava andando na praia e uma amiga que fazia tempo que a gente não conversava muito. E ela tá andando assim, olhando pra mim, e eu tô andando olhando pra ela e eu tô com a mão nas costas dela, assim. E a foto é tirada de costas, né? E é muito linda essa foto. Foi a Natália, esse título, Natália. Beijo. Porque dá para você sentir ali a sensibilidade, assim, o cuidado e esse lugar de realmente você estar ali naquele momento se dedicando para aquela pessoa e cuidando daquela pessoa. E o quanto isso é significativo, né? E aí eu acho que tem, né, essas coisas quando a gente conversa de relações de gênero, né? As próprias coisas que a Migi falou hoje em si. Eu vejo que também na nossa sociedade, a mulher ela é muito levada a pensar que esse tipo de nutrição, né, e o valor que ela tem está somente relacionada com uma relação afetivo-sexual de preferência heterossexual, né, e não, né, eh, que ótimo se você tiver um parceiro, né, se, enfim, se você for heterossexual, se for bom para você, e você tiver um parceiro, que ótimo isso, mas isso não tira o lugar da importância das outras relações, né? Até porque se você considera que é um único vínculo, né? A gente está falando de ser humano é um ser vincular, que precisa de relações significativas, no plural, né? E se você considera que toda a sua nutrição afetiva está vindo de um vínculo só, o que que acontece se esse vínculo é ameaçado de acabar ou de se acaba? E qual que é o seu pilar, né, que tem te sustentado? Exatamente, né? Então é uma lógica também da gente pensar que são vários pilares e várias relações que vão sustentar a nossa condição emocional e até a nossa condição de transformação social mesmo, como ela falou hoje, né? Eu acho muito importante a gente se dar conta disso. Eu acho que por isso que cada vez mais a gente vê nas redes sociais tem se falado sobre a importância do afeto, das amizades, né? Sim. E, inclusive, eu fiquei na palestra dela na sua e ela é uma defensora, né, desse amor que a amizade traz, que é um amor que tem ali as diferenças, que tem as opiniões, mas que existe essa conexão, existe essa troca, que diferente muitas vezes, né, infelizmente, do amor romântico, não tem exigência, né, e às vezes o amor romântico ele vem como uma exigência, e é aí que se perde o amor. É uma outra coisa, né, o grandiosa, assim, mas se a gente for pensar, o amor de amizade é esse, né, de troca mesmo e de aceitar o outro do jeito que ele é e gostar, né, até dos defeitos do outro. E também do que poder falar sobre isso e mudar o rumo. Você falou disso, agora eu me lembrei, né? Tem uma coisa muito curiosa na nossa viagem, que foi assim, né? Tudo mulherada ali, 45 mais, né? Todo mundo na menopausa, na pré-menopausa, todo mundo já vivendo essa fase de vida. E fazia muitos anos que a gente não exatamente assim dormia junto e tal, né? E fomos dormir na mesma casa. Tinham 3 quartos. Tinha um quarto grande, né, na parte de cima, que era um quarto que tinha 2 camas de casal e 4 camas de solteiro, e tinham 2 quartos na parte de baixo que tinha uma cama de casal e 2 de solteiro, ou seja, várias pessoas lá dormir juntas, né? Então o primeiro critério foi quem nunca para poder definir quem acorda mais cedo vai caminhar na praia às 5 da manhã e quem não acorda, né? Quem vai trabalhar e quem não vai trabalhar, né? E apesar de todo esse cuidado com essas divisões e com tudo, várias situações aconteceram ali, de gente que dormiu bem, dormiu mal, enfim. E aí a gente falou assim, na próxima, gente, a gente vai para uma pousada, então vai ficar no seu quarto. Tá bem? Mas poder ter a liberdade, que eu acho que isso que é legal, né? Isso você tá falando. Poder ter a liberdade de dizer, ó, gente, foi maravilhoso, mas também não precisa ser tanto grupo. A gente pode, quem sabe, dormir cada um no quarto separado, porque a gente já tá ficando naquela fase, cada um tem suas manias, né? E cada um respeitar o seu espaço. Então foi muito interessante isso.
Bom, é isso, nessa liberdade de ser e de poder pontuar o outro que ele é também. Eu acho que nessas amizades, assim, mais históricas, que eu chamo, né, que conhecem a gente há mais tempo, a gente tem essa prerrogativa, né, de poder abrir um pouco mais até das nossas fragilidades, né, e poder tratar isso diretamente ali, né, sem precisar fazer, né, curvas ou joguinhos ou essas coisas, né, Sim, é isso. é Mas isso. só para até casar com esse tema, né, do amor romântico, do quanto que às vezes muitas mulheres acabam se privando dessas amizades por conta de um relacionamento, porque às vezes no relacionamento gera um afastamento. E é normal, gente, porque são fases da vida. Mas o importante é que você saiba nutrir. Eu tô falando isso numa perspectiva de quem fez isso, né? Que quando a gente está imerso num relacionamento afetivo, amoroso, acabamos que a gente mergulha no mundo do outro. Então a gente pode esquecer de que existia uma vida antes. E aí a gente volta lá na teoria dos conjuntos e lembra que existe uma individualidade, né? E no meio que é o nós. Então, e aí, né? Quem são essas relações que eu soltei? Então, já vou deixar aqui um desafio para vocês que estão escutando aí esse episódio especial sobre amizade, que você consiga lembrar das pessoas que estiveram com você, as pessoas que fizeram sentido para você, e que você consiga nutrir, né? Por que que eu me afastei? O que que aconteceu? Será que foi um afastamento do nada? Então, não era gostoso? Por que não nutrir esse vínculo? Por que não resgatar esse vínculo? Então, um desafio aí para você pensar nos seus vínculos, pensar nas suas relações e resgatar o que já foi tão bom, né, para você. E acho que é importante, né, agir dentro disso, quando vocês forem fazer esse resgate, pensar que, historicamente, a gente também tem uma lógica de que mulher compete, né, entre si, felizmente. Então não é como se a gente, né, não pudesse ter, de fato, uma relação verdadeira, genuína. Isso vem mudando muito, mas ainda a gente encontra algumas pessoas que têm essa lógica, né. Então, gente, se isso passa aí pela sua cabeça, dá uma visitada, vê se isso é seu mesmo. Né, se esse pensamento de que, não dá para confiar muito, né, na mulher do lado, vamos dizer assim, se isso é seu ou se isso vem como uma crença, né, Gi? Porque a gente traz muitas crenças de coisas que a gente ouviu, às vezes da mãe, né, às vezes da tia, às vezes da avó, às vezes na escola, mas de uma realidade que não diz respeito necessariamente à sua, né? Então poder olhar também para a sua realidade como sua e ver o quanto dessas crenças fazem sentido para você e o quanto dessas crenças talvez não façam sentido. Porque às vezes a gente se priva, né, Gi, e alguns vínculos por conta disso. Não, vou falar, não. Não, dá uma chance, né? Eu tenho um termo que eu gosto, que eu brinco, falo, conto até para os meus clientes, às vezes, quando cabo, né? Que é assim, eu tenho candidatos a amigos. Vê se Então, assim, tem pessoas que aparecem na minha vida que eu digo assim: são candidatos a amigos, vamos ver, né? Vamos indo, vamos indo, vamos indo e vendo se essa amizade se estabelece ou não. Mas eu dou uma abertura para ver se, né, se vai realmente essa afinidade que vai acontecer ou isso vai. Você pode ir devagarzinho, né? Porque senão fica essa outra que quer dizer que ou é amor à primeira vista, né? E é de uma vez só, ou então não é. Essa lógica acho que cabe para os outros afetos também. Mas acho que para as amizades também cabe, né, Jô? Não sei como é que você pensa, Sou. O que você tem que cobrir? Vocês também, Lias, tem que sentir, se permitir, né? Se permitir olhar para o outro, né? E às vezes, quando a gente coloca uma armadura, né? Eu vejo que muitas pessoas não posso me misturar, não posso me permitir. E claro que isso tem que ser revisitado em psicoterapia, porque, né, tem muitas crenças, tem muitas coisas que podem ter acontecido na sua vida, mas às vezes a gente cria uma armadura que é irreal e tem pessoas incríveis do outro lado, que podem favorecer a nossa existência, né? E aí serve de referência, né? Muitas vezes em psicoterapia, quando a pessoa está com uma questão, assim, está meio perdida, né? Não sei o que eu penso, o que eu quero. Eu falo assim, pense em pessoas que estão ao teu redor, né? Que possam ser de referência para você pensar sobre esse tema. Conversa com essa pessoa.
troca uma ideia, vai lá e conversa. Isso que você tá me contando, né, Giovana, agora eu pensando alto aqui, tá? Tinha pensado sobre isso ainda. Mas isso que você tá me contando que aconteceu contigo, né, que você, assim, não tava se abrindo, o quanto que você podia com aquele grupo. O grupo tava lá disponível, querendo te ouvir, né, querendo saber de você. Eu acho que tem acontecido muito, sabe, atualmente, que assim, cada um tá imerso na sua própria, né, correria. Isso. A correria, né? A tal da correria. Cada um tá imerso nesse seu próprio universo e a gente não cria espaço para dialogar com o outro. E dialogar com o outro, como a gente já falou aqui em outros episódios, ele é muitas vezes por onde a gente vai saber sobre a gente mesmo. Né? Então, assim, é importante ter esses vínculos para a gente poder construir junto, para a gente também poder construir referências para a nossa vida. Senão a gente vai ficando cada vez mais individualizado, fechado, e essa é uma lógica que leva para um adoecimento social. Não só um adoecimento do indivíduo, mas um adoecimento social também, né? Que eu vou viver isolado? Não, então vamos lá para o princípio, né? O princípio moreniano e o princípio, nós somos seres relacionais, nós precisamos nos rodear de vínculos significativos, e isso vai ajudar a gente a ter saúde mental e a gente viver em uma sociedade melhor, né? Então, eu estimulo muito as pessoas, sabe? Nem que seja para buscar referência, né? Senão a gente fica... E outra, a gente fica vendo coisas pockets, né? Das redes sociais, às vezes acha que essa referência já é suficiente e eu não preciso nem falar do outro, né? E eu acho que tem uma camada aí dessas redes sociais, a gente achar que tá próximo, achar que tem uma referência, achar que tá suficiente, na verdade não. E, inclusive, na palestra da Vera, e a Panela, ela trouxe um pouco dessa lógica, né, de que antes a gente perguntava, né, para as pessoas, Camila, o que você acha disso? Hoje a gente tem inteligência artificial, por que eu vou perguntar para o outro? Então, não deixar que a tecnologia polua essas relações, né? Que a gente possa buscar uma fonte, que a gente possa se permitir ter esses momentos de troca e se permitir estar num lugar de não saber também, né? Sim. Você me lembrou um diálogo que eu tive com um amigo esses dias, que ele me falou uma coisa e me perguntou, né, como é que tava para mim, o que ele tinha falado. Eu falei assim, olha, eu não sei e eu vou permitir ficar nesse lugar de não saber. Isso dois, não sei. Para mim não é muito fácil, né? Desafiante, você tem a opinião, né? Você já percebeu. Você tem um monte de opinião para dar. Então foi muito interessante também me permitir ficar nesse lugar de não saber e dizer, olha, eu vou sustentar o não saber, né? A palestra da Vera Iaconelli foi muito interessante, né? Que ela falou lá, né? A gente se deu conta, como foi o negócio do caminhão? Desse caminhão que nos atropelou, cadê o caminhão, né? O caminhão é a internet. Que é isso, né? A internet, com muitas das outras coisas que surgem na humanidade, ela em si, né? Ela não é necessariamente mal ou necessariamente boa, mas é o uso que a gente faz dela, né? Sim. Então, aqui, por exemplo, quando estou trazendo da minha cena com as minhas amigas, a internet foi um dos instrumentos que mais permitiu que fosse possível que a gente mantivesse durante todos esses anos essa relação nesse nível de intimidade que a gente tem, né? Outro dia eu estava fazendo uma mentoria e a pessoa me falou, né, que o Instagram, acho que era o Instagram servia para vender, sei lá, alguma coisa desse tipo. Falei para ela, não, o meu Instagram, ele serve para eu acompanhar a vida dos meus amigos que moram fora daqui e para elas acompanharem a minha vida que estou aqui. Então, eu vi que eu fazia uma lógica do Instagram, eu tô fazendo a lógica da lógica do mercado, de realmente tô muito fora mesmo. Mas eu gostei, porque quando eu posto pensando nas pessoas, dos meus amigos, que vão poder ver aquela realidade, aquilo que eu estou vivendo, aquela situação. E eu acompanho a rede deles para poder ver. E isso, de uma certa forma, mantém a gente em contato, né? Pra ele ver essa história. Muito bom. É isso, né? É isso. A gente não poderia ficar conversando a noite inteira sobre isso, eu acho. Sim. Mas que bom ter você também, ô amiga, ô de amizade. É tão bom nossa troca aqui e fora.
aqui tudo. Eu também gosto muito. Você me traz vida, me renova e me abre muitas luzes e muitas cores, perspectivas que eu não tenho, né? Porque você veio de outra geração, você vem com outra lógica, né? Você veio de outro jeito. Também adoro ser sua amiga. A gente, nós vamos com declarações, porque Que é isso, gente. Esse foi o 24º episódio do Vidas e Cenas. se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você, se você acha que pode ajudar alguém, compartilhe. E olha, se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. E na próxima semana nós vamos falar sobre autocuidado. É isso. Então, Até lá. tchau, tchau.